Olá, estudantes da primeira série. Nesse vídeo nós vamos falar sobre conservação da quantidade de movimento. Vem comigo. Bem, para a gente poder entender um pouquinho sobre essa conservação da quantidade de movimento, eu vou fazer uma leve relembrada sobre questão de velocidade e aceleração. A gente sabe que a velocidade ela é definida como uma taxa, ou seja, associada ao tempo, do deslocamento em função do tempo. Ou seja, a velocidade é igual a posição final menos posição inicial, com tempo final menos tempo inicial, certo? E nós também sabemos que a aceleração ela é a variação, ou seja, é uma taxa também da variação da velocidade, que por sua vez muda a posição, certo? Então a aceleração é igual a ΔV sobre ΔT, e a gente pode determinar isso, inclusive, uma aceleração média, bem conhecida esse termo, como velocidade final menos velocidade inicial, com tempo final menos tempo inicial, certo? Lembrar das unidades. Lembramos que a parte de aceleração normalmente é metros por segundo ao quadrado, unidade do Sistema Internacional de Medida, e nós temos aqui as unidades oficiais de velocidade, em que velocidade é metros por segundo, em que o deslocamento é metros e o tempo é segundos, ok? Bem, também temos a relaçãozinha, né? Se você caso precisar converter uma unidade na outra, lembre-se que transformação do 3,6 metros por segundo para quilômetros por hora multiplica 3,6 e o oposto divide-se, ok? Bem, vamos falar um pouquinho sobre quantidade de movimento. Bem, essa quantidade de movimento, a gente sabe que ela é um vetor, porque ela é um vetor, porque a quantidade de movimento ela é dada por uma grandeza escalar, que é a massa, com o vetor velocidade. E pode acontecer algumas coisas importantes. A primeira delas é que essa quantidade de movimento pode mudar. E se ela muda, isso representa que nós temos um impulso. E esse impulso ele pode ser dado como impulso é igual a força pelo intervalo de tempo ou que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Essas são as duas expressões. Mas, e caso não tiver mudança, o que ocorre? Meus queridos, muito simples, ocorre a conservação da quantidade de movimento, certo? Isso vai acontecer basicamente quando você tiver pequenos intervalos, como colisões e assim por diante, ok? Então, vamos falar um pouquinho sobre essa conservação da quantidade de movimento. Ele é um conceito que no caso de interação de corpos de curta duração, de interação entre corpos que constituem um sistema isolado, ou seja, que é o resultado de uma força externa é nula. Ou seja, meus queridos, isso aqui vai acontecer em um sistema isolado, isso vai me caracterizar quando as forças externas são nulas e a interação deles é muito curtinha, ok? Bem, vamos analisar o seguinte, ó. Olha que doido, eu tenho um GIF que mostra bem sobre essa situação aqui. Bem, eu tenho por exemplo, dois corpos, eles colidem uma com a outra, e quando eles colidem, eles estão se aproximando, colidem e depois se afastam. Por exemplo, qual é a relação entre eles? Qual é a velocidade que cada um irá atingir aí? Bem, para a gente poder entender um pouco isso, eu fiz um desenho aqui para poder mostrar para vocês. Vamos analisar uma situação antes da colisão e depois da colisão. Antes da colisão, a quantidade de movimento ela é dada pela soma das quantidades de movimento de cada corpo. Ou seja, você tem aqui a soma vetorial, que seria a massa do corpo A com a velocidade do corpo A, mais a massa e a velocidade do corpo B. Depois da colisão, nós vamos ter uma soma vetorial também aqui, em que vai ter a massa do corpo A com a velocidade do corpo A, mais a massa e a velocidade do corpo B. Tudo isso em vetores, certo? Bem, se você for analisar aqui, pense o seguinte, nós vamos imaginar a seguinte situação. Se a interação deles é zero, certo? A força de interação deles é muito curta, é zero ali, a gente pode dizer que essa quantidade de movimento se conserva, ou seja, o que antes é igual à quantidade de movimento depois, certo? E se você for analisar aqui em módulo essa parte, nós vamos perceber o seguinte, a quantidade de movimento do corpo A vezes a velocidade do corpo A mais a massa do corpo B vezes menos a velocidade do corpo B. Por que menos? Porque você percebe que eles estão se encontrando, eu vou colocar alguma orientação aqui envolvida, vai ser igual a massa do A vezes a velocidade do corpo A, negativo, por isso que eu coloquei entre parênteses inclusive, mais a massa do B com o corpo B. Ou seja, se você for analisar, eu vou ter essa expressão aqui na esquerda como sendo antes da colisão, certo? Percebam que aqui eu fiz um sistema de referência, no caso que está indo para a direita seria positivo, que é contra negativo, por isso que o B ficou negativo, e depois coloquei o sinal negativo aí, beleza?
Nesse vídeo, nós falamos sobre conservação da quantidade de movimento. Espero que vocês tenham gostado e até breve!